Chamo-me Adoniram Judson. Para os meus amigos, Don Judson. Eu nasci umas décadas depois dos Estados Unidos ganhar a sua independência da Grã-Bretanha. O meu pai era pastor congregacional na Nova Inglaterra, no estado do Massachusetts. O meu pai, ele era um cristão devoto, um homem muito sincero e também um homem rígido. Ele era especialmente rígido comigo, porque ele sabia que Deus me tinha dotado com grandes dons intelectuais. Ele não queria que eu desperdiçasse a minha vida com as coisas triviais do mundo. Com 3 anos de idade, em apenas uma semana, a minha mãe ensinou-me como ler. Com 12 anos de idade, eu ensinava a escola bíblica dominical na igreja do meu pai. Eu ensinava a classe dos adultos. E eu ensinava do livro do Apocalipse, diretamente do grego. Com 16 anos de idade, matriculei-me na Universidade de Brown, na cidade de Providence. Eu, 3 anos depois, terminei o meu curso lá como aluno de mérito em todas as minhas cadeiras. No dia da formatura fiz o meu discurso primeiro em grego, depois em latim. Sim, eu era um jovem muito orgulhoso e arrogante. A verdade é que, com as minhas capacidades intelectuais, a Bíblia diz que a sabedoria enche-nos a nossa cabeça e enche-nos de orgulho. E eu era exatamente assim. A verdade é que eu era tão orgulhoso da minha sabedoria, dos meus conhecimentos, que eu realmente não precisava de Deus na minha vida. Enquanto eu era aluno lá na Universidade de Brown, conheci um dos meus melhores amigos. Ele chamava-se Jacob Ames. E Jacob era quase igual a mim em todos os aspectos, igualmente brilhante, mas uma diferença grande era que ele era deísta. Basicamente isto significa que ele não acreditava na existência de Deus. Se Deus existisse, realmente não podíamos saber sim ou não de certeza que Deus existia. Eu, no princípio, tentei debater com Jacob, mas os seus argumentos pareciam fazer sentido e, nesta altura, o deísmo, a sua crença, era algo muito popular. E então, ele convenceu-me e, na teoria, eu renunciei à minha fé cristã. A Bíblia, Cristo, Deus, eram todos mitos arcaicos. Realmente, para mim, começaram a ser como nada. Mas eu não disse nada aos meus pais, porque eu queria estar pronto para o dia para enfrentar, especialmente, o meu pai. Jacob e eu, nós debatíamos por horas e horas questões que o meu pai poderia colocar à forma de argumentar. Eu queria riscar a fé do meu pai em pequenos pedaços. Finalmente chegou o dia para eu voltar para casa e revelar a minha identidade e quem eu era. Eu tinha agora apenas um sonho na minha vida. Eu queria ser ator de teatro da cidade de Nova York. Então fui para casa e revelei quem eu era. E fiz as minhas expressões conhecidas para os meus pais. A minha mãe, ela sentou-se, começou a chorar e orar. O meu pai estava furioso. Ele tentou debater comigo todas as questões, mas eu consegui responder a tudo. Ele não conseguiu mudar as minhas crenças. E eu acabei por literalmente despedaçar o meu pai e todas as suas crenças. Ele saiu da sala frustrado porque não podia responder aos meus argumentos. Eu acho que ele estava com medo que eu o fizesse converter ao deísmo também. Naquele dia, os argumentos do meu pai não me afetaram. Mas ver a minha mãe a chorar e orar por mim, isso sim. Então eu pedi sobre a minha herança e o meu pai deu-me um cavalo. E eu juntei-me com alguns dos meus amigos e fomos ao rumo de Nova York. Nós éramos um trupe de atores. E o que acabámos por fazer era ir da vila a vila, cidade a cidade.
a fazer peças de teatro, mas não conseguíamos ganhar muito dinheiro. A realidade é que muitas vezes nós saímos à meia da noite para não ter de pagar as nossas contas naquela cidade ou naquela vila. Ao longo de algum tempo acabei por reconhecer que esta não era a vida que eu tinha imaginado. Fiquei desiludido. E pensei, então, eu não quero voltar para casa, admitir o meu fracasso aos meus pais, então eu vou para o oeste. Eu vou ver se descubro lá uma vida melhor. Então, durante alguns dias cavalguei em direção ao oeste. E depois de vários dias de viagem, eu estava exausto. Eu cheguei a uma aldeia pequena, nem sequer aparecia no mapa. E quando cheguei lá, havia apenas uma estalagem. Eu bati a porta e perguntei ao dono, tem um quarto disponível? Ele disse, tenho apenas um quarto disponível, mas eu acho que não vai conseguir descansar bem lá. Porque o homem mesmo ao lado, no quarto ao lado, ele está às portas da morte. Eu disse, olha, eu estou tão exausto, nada vai conseguir impedir-me de dormir. Aceitei o quarto e fui lá. Mas eu quero que vocês saibam que naquela noite eu fiquei acordado. Porque eu ouvi os choros. Primeiro eram choros baixinhos. Depois choros mais altos. Choros baixinhos. Ele chorava maldizendo a Deus. Depois chorava pedindo a misericórdia de Deus. E mais uma vez, novamente, chorando, maldizendo a Deus. Eu comecei a pensar, será que este homem está pronto para a eternidade? Será que este homem está pronto para se encontrar com Deus? Mas depois eu pensei, o que é que eu estou a pensar? Eu sou deísta. Eu não acredito nestas coisas. Isto é tolice. Se o meu amigo Jacob Ames estivesse comigo, ele diria quanto são tolos os meus pensamentos. Não devia pensar nisto. Finalmente, os choros pararam e eu consegui dormir o resto da noite. Na manhã a seguir eu acordei e fui falar com o dono da estalagem. E eu perguntei o que aconteceu com o homem ao meu lado. Os choros pararam, ele melhorou durante a noite. Ele diz, na verdade, ele acabou por morrer. Eu fiquei espantado com isto. E fiquei admirado com a notícia, porque eu ouvi os choros da agonia e eu sabia que ele não estava pronto para morrer. Eu disse, o que você faz quando alguém morre longe da casa, sem família por perto? Ele diz, bem, nós estamos a tentar entrar em contato com os parentes mais próximos. Mas tudo o que sabemos é que ele é licenciado da Universidade de Brown, da cidade de Providence. Eu disse, eu fui àquela faculdade. Eu estudei lá também, talvez até eu conheça. Como é que ele se chama? Ames. Jacob Ames. O meu amigo que fez-me renunciar à minha fé. O meu melhor amigo. Ele estava a morrer mesmo ao meu lado e acabou por morrer e eu nem sequer sabia. Era isto apenas coincidência? Jacob teria dito que sim, mas eu sabia que não, que era a mão soberana de Deus. Eu fiquei lá sentado horas e horas, ponderando o que deveria fazer a seguir. Montei-me no meu cavalo e cavalguei para casa. Enquanto cavalgava o meu cavalo, os meus olhos encheram-se de lágrimas. E 2 palavras não saíram do meu coração e da minha mente. E com cada batida dos cascos do cavalo estava morte, inferno, morte, inferno. E eu sabia que era no inferno que o Jacob Ames estava. Eu caí de joelhos e chorei alto, lamentei. Arrependi-me e disse, Deus, por favor, perdoa-me pela maneira que eu tenho virado as minhas costas a Ti.
Perdoa-me pela maneira que eu te traí. Arrependo-me do meu pecado. Quando cheguei a casa, notícias da minha conversão espalharam rapidamente e eu fui convidado para estudar no seminário de Andover. E durante aquele tempo, a minha paixão pelos perdidos do mundo cresceu. Eu comecei a ver que havia milhões de pessoas em toda parte do mundo que nunca tinham ouvido de Jesus Cristo. Eu estava especialmente impressionado com os escritos do missionário inglês, William Carey, um missionário batista na Índia, que estava a trabalhar lá, salvando os perdidos. E eu estava convencido que eu também iria ser missionário. Depois da minha graduação, muitos pensaram que eu iria ser pastor de uma igreja lá na Nova Inglaterra. Mas eu disse, não, eu vou ser missionário. Deus chamou-me para isto. E muitos disseram, não desperdices a tua vida com os pagãos de um outro lado do mundo. Tu tens muitos dons. Fica aqui na Nova Inglaterra, podes pastorear uma igreja grande. Mas eu disse, não é um desperdício, não é desperdiçar a minha vida. Eu darei a minha vida por aquele que deu a sua vida por mim. Naquela altura não havia nenhum missionário estrangeiro dos Estados Unidos para um outro país. Não havia agências que enviassem alguém para fora. Então eu comecei a ir de igreja a igreja, falando de necessidade e angariando fundos para eu ser missionário. Foi depois de uma reunião numa igreja que um dos diáconos lá convidou-me para almoçar na sua casa, com ele e a sua família. Foi a primeira vez que eu vi a Anne, a filha mais nova deste diácono Hasseltine. Quando eu a vi pela primeira vez, ela estava a rir de alguma coisa que alguém tinha dito. Eu olhei para ela e eu nunca tinha visto uma mulher mais bonita na minha vida. Encaracolados, tinha uma bela pele cor de azeitona e uns profundos olhos azuis, como eu nunca tinha visto. Eu fiquei imediatamente apaixonado. Alguns dos outros homens aí na mesa estavam a falar e fazer perguntas a mim. Eu nem sequer os ouvia. Estava completamente fascinado com a Anne. Pela primeira vez na minha vida fiquei sem palavras. E quando saí daquela casa, eu sabia que estava apaixonado por Anne Hasseltine. No mês seguinte eu estava a inventar desculpas para ir à casa do diácono Hasseltine e poder ver a Anne de novo. Até que eu percebi que eu estava a agir como um rapazinho. E eu precisava de manifestar as minhas intenções ao pai dela. Eu escrevi uma carta ao pai pedindo autorização para cortejá-la. Mas eu também sabia que eu teria de relembrá-lo do tipo de vida que ela iria ter caso aceitasse ser minha esposa. Esta é uma parte da carta que eu escrevi. Eu disse o seguinte: agora quero perguntar-te, consentiria que eu partisse com a sua filha no início da próxima primavera, que não a voltasse a ver neste mundo? Se pode ou não concordar com a sua partida e sua sujeição às dificuldades e sofrimentos de vida missionária? Se pode ou não concordar que ela seja exposta aos perigos do oceano, ao clima fatal do sul da Índia e todo tipo de necessidade, sofrimento, miséria, insulto, perseguição e talvez uma morte violenta? Pode concordar com tudo isso por causa daquilo que deixou seu lar celestial, que morreu por ela e por você, para o bem das almas que perecem e para a imortal causa da glória de Deus? Surpreendentemente, ele disse sim. Mas ele diz, eu não vou responder pela minha filha. Ela tem de tomar a sua própria decisão. Finalmente, Anne escreveu uma carta em que aceitou que eu lhe fizesse a corte e eventualmente casaria comigo.
mas eu vi a profundidade do seu coração e o desejo de servir Jesus Cristo com a sua vida quando ela escreveu estas palavras. Ela disse: estou determinada a desistir de todos os meus confortos e prazeres, a sacrificar meu carinho pelos meus parentes e amigos para ir para onde Deus, em sua providência, lhe aprouver colocar-me. Assim, durante 1 ano e meio, eu e a Anne, cortejamos e, eventualmente, casamos. Ao mesmo tempo, angariávamos fundos para a nossa jornada missionária. 12 dias depois de nós casarmos, como parte da nossa lua de mel, embarcámos num navio para a Índia. E da Índia fomos à cidade de Rangoon, e daí fomos para o país de Birmania. Esta foi uma grande mudança nas nossas vidas. Nós não estávamos preparados para o clima que agora enfrentávamos. Todos os dias, 40 graus de calor, muito úmido, e havia todo tipo de doenças que nunca tínhamos conhecido antes. Cólera, difteria, e parecia que todos os dias nós estávamos doentes. Especialmente. Mas, um dia, descobrimos que a Ana estava grávida do nosso primeiro filho. E esta gravidez foi muito duro para ela. Ela esteve doente, mas finalmente chegou a hora em que ela entrou em trabalho de parto. Foi um trabalho longo e duro, e eu fiz tudo possível para confortar e consolá-la e ajudar. Finalmente, o nosso filho nasceu. Mas quando ele nasceu morto. Eu coloquei a minha cabeça nas minhas mãos e chorei. Chorei por mim, chorei pela Anne, chorei pelo filho que eu nunca iria ver crescer. A Anne ficava deitada na cama, doente e deprimida durante semanas. E eu aproximei-me dela e disse: Anne, vamos orar juntos. Tenho de admitir que a nossa oração não foi uma oração de missionários corajosos. Pelo contrário, foi uma oração de tristeza, de mágoa, de aflição. E nós oramos simplesmente isto: Senhor, nós nos recomendamos a Ti. Leva-nos para casa, leva-nos para o céu. Não conseguimos mais. Mas Deus não respondeu à nossa oração. Em vez disso, Ele deu-nos força. Ele curou-nos das nossas doenças. E sabíamos que estávamos lá por um propósito. E assim começámos a aprender a língua daquele país. Claro, não havia tradutores, não havia outras pessoas lá que falavam inglês. Então nós contratávamos os nativos, as pessoas lá, para ir conosco ao mercado, a outros sítios, e apontávamos as coisas. E lentamente fomos aprendendo a língua do país de Birmania. Eu contratei um homem hindu para ajudar-me em traduzir a Bíblia. E comecei a traduzir os primeiros 5 capítulos de Mateus. E também traduzi um panfleto chamado O Caminho para o Céu. Parecia que as coisas estavam melhorando. Estávamos mais habituados à vida na Birmania. As coisas estavam melhores e já sabíamos falar melhor a língua. Até que descobrimos que, alegria de alegrias, a Anne estava grávida do nosso segundo filho. E a segunda gravidez não foi nada como a primeira. Anne teve mais força e quando o nosso filho nasceu, ele era bastante vivo. E nós demos o nome a ele, Roger William Judson. Em honra do herói colonial dos Estados Unidos, Roger Williams. Roger, ele era a nossa vida. Nós fizemos tudo juntos. Nós o amávamos e ele era a nossa alegria. Neste mundo tão estranho, nós tão longe das nossas casas, das nossas famílias, ele era a única coisa neste mundo tão estranho que nós podíamos
que dava-nos um vislumbre de esperança e de entretenimento. As nossas vidas giravam em torno dele. Sempre que eu estava trabalhando na parte da manhã, ele ficava aí brincando, jogando na esteira, ou levávamos para o mercado. E os birmaneses estavam fascinados com ele. Eles diziam, oh, olha para os pezinhos brancos dele. Oh, olha para os olhos azuis dele, são azuis como o céu. Nós chamávamos o nosso pequeno Roger. Naquele tempo eu estava bem, mas cerca de 6 meses depois, ele começou a ter febre. E nós não sabíamos o que fazer, não sabíamos se era normal ou se era por causa da dentição. Mas na noite a seguir, além da febre, ele começou a tossir, e a tossir, e a tossir. E nós tentávamos tudo para o ajudar. Até que o Roger, ele começou a ficar azul. Nos meus braços eu fiz tudo possível para o ajudar, para dar vida a ele, mas ele acabou de morrer nos meus braços. Eu saí da casa, buscar uma pá, fui para o nosso quintal para enterrar o meu segundo filho. Anne foi atrás de mim e ela perguntou, será que Deus vai tirar todos os nossos filhos? Eu não sabia o que dizer. Anne, ela ficou deprimida por muitos meses. Normalmente ela era tagarela, cheia de vida, mas depois do que aconteceu, não. Ela ficou devastada. Mas Deus novamente restaurou as nossas almas. Deu-nos vida, deu-nos conforto. E sabíamos que Deus queria que nós amássemos o povo lá, as pessoas lá. A Anne, ela começou a ensinar as mulheres lá como ler. Nenhuma das mulheres sabiam ler. Eu comecei a traduzir as Escrituras de novo e daí fui traduzindo. E quando o dei, encontrei com um homem chamado Meng Shui, que veio visitar-me. Ele tinha recebido aquele panfleto, O Caminho para o Céu. E ele pediu-me, dá-me mais informações sobre esse Jesus. Eu pensei, bem, ele quer tornar-se cristão. Mas ele diz, alto aí, não, eu quero mais informação. Então eu dei os primeiros 5 capítulos de Mateus que eu tinha traduzido e ele foi lendo. Semana a seguir ele voltou para mim e ele diz, quem está a ajudar-te a traduzir a Bíblia? E eu expliquei que era este homem hindu. Ele disse, este homem está a enganar-te. Ele está a pôr palavras com duplo sentido, está a fazer que Jesus parece um tolo. Então, eu demiti o homem hindu que estava-me a ajudar a traduzir e contratei o Meng Shui para ser o meu tradutor. Nós, pouco a pouco, fomos traduzindo o livro inteiro, o Evangelho inteiro de Mateus. Quando chegamos ao fim do livro de Mateus, Meng Shui, ele disse, eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos meus pecados, e eu quero ser batizado. Eu disse, Meng Shui, tu és um sacerdote budista e muitas das pessoas desta cidade vão querer matar-te se tu aceitar Jesus e publicamente confessar Jesus como o teu Salvador. E Meng Shui, ele disse, eu darei a minha vida por aquele que deu a sua vida para me salvar. E assim ele foi batizado. Ele foi o nosso primeiro convertido. Estivemos lá 6 anos até ver a primeira pessoa convertida a Cristo. No início nós éramos apenas novidade, apenas estrangeiros, mas agora um sumo sacerdote da religião budista passou a ver-nos como uma ameaça. Ele começou a ver que esta Meng Shui já tinha aceito Cristo. Eles foram falar com o rei, exigindo que fôssemos expulsos do país. E nós pensámos que em menos de um mês
seríamos expulsos. Mas Deus interveio. Mais missionários. Dr. Jonathan Price era um homem muito alto, com cabelos loiros, olhos azuis. Os birmaneses sempre iam atrás dele a tocar o cabelo dele, porque não podiam acreditar que era verdadeiro, que não era uma peruca. Mas Dr. Price, ele notou que muitos dos birmaneses tinham cataratas nos olhos. Ele diz, este é um procedimento tão simples. Eu podia ajudar tantos destas pessoas que têm estas cataratas. E assim ele foi fazendo uma cirurgia e outra. E acabou por muitas pessoas a vir a Dr. Jonathan Price para ter a sua ajuda. As notícias chegaram ao rei. E o rei convocou-nos. E ele convidou-nos. Ele diz, vem viver perto de mim, aqui no capital. Porque ele queria ter um médico bom perto dele. E nós dissemos, olha, nós não temos terreno aqui no capital, só na nossa cidade onde estamos. Ele diz, eu vou arranjar terreno para ti. Parecia que tudo estava a correr melhor. Nós agora tínhamos 2 estações missionárias. Tínhamos 2 terrenos. Mais pessoas estavam a saber de Jesus Cristo. E, mais uma vez, descobrimos que a Ana estava grávida do nosso 3º filho. Durante meses parecia que a vida era exatamente do jeito que deveria ser. Mas de repente as pessoas pararam de vir às estações missionárias. As pessoas pararam de vir encontrar conosco. O que tinha acontecido é que os birmaneses tinham atacado uma aldeia na Índia, que pertencia à Grã-Bretanha, e começou a haver guerra entre a Grã-Bretanha e Birmânia. E assim, nós não éramos ingleses, mas como éramos brancos e estrangeiros, começaram a ver-nos como inimigos. E todas as pessoas que associaram conosco foram considerados como traidores. Pouco a pouco, os crentes, os nossos colegas, foram levados à prisão e foram questionados. E nós sabíamos que no breve futuro também eles iriam vir para nós também. Finalmente, uma noite, enquanto a Anne e eu estávamos a jantar, bateram a porta e entraram lá 11 homens. Eles atacaram-me e bateram-me, amarraram as minhas mãos e os meus pés com cordas, drogaram-me. E Anne, ela gritava, por favor, não leve o meu marido, eu dou-vos dinheiro, por favor, tenham misericórdia. Eles foram-me arrastejando pela rua. E eu, a minha pele rasgava, mas maior dor era a dor que rasgava o meu coração, sabendo que eu deixava de trás a minha esposa grávida, sozinha. Fui levado ao governador e eu pensei que eu teria a oportunidade de falar, de defender-me. Mas ele disse, logo condenado. Ele vai ser mandado para o campo de extermínio. Agora, os campos de extermínio birmaneses são regidos por criminosos. Os criminosos que tinham sido condenados, mas transferidos caso quisessem servir como guardas no acampamento. E estes homens são chamados de manchados. Eles tinham tatuagens de todos os crimes que eles tinham feito ao longo de sua vida. Lá na prisão, quando eu fui para o acampamento, o diretor tinha o corpo completamente tatuado. Ele disse, bem-vindo, meu filho. Nós aqui somos uma grande família, uma família feliz. A partir de agora vai chamar-me de pai. Eu sabia que não havia homem na face da terra menos pai que eu. Levaram-me para o centro do acampamento, juntaram os meus tornozelos, quase até esmagar os meus ossos. Eles levaram-me e atiraram-me para o local que seria a minha cela de prisão. Era um lugar horroroso, escura, úmida. E havia lá mais de 50 homens lá dentro. Havia carne podre e fome. Porque os guardas nunca davam comer aos prisioneiros. Os prisioneiros tinham de pedir à família para subornar os guardas, para poderem entrar lá e dar comida.
pior de tudo foi a noite. Eles vinham com as suas varas de bambu, colocavam-nas entre as nossas pernas, levantavam-nos da cabeça para baixo e penduravam-nos cerca de 4 pés de chão. Apenas pelos grilhões, os ombros e as nossas cabeças descansariam no chão pútrido. E quando escurecia, era um pesadelo. Os mosquitos vinham e sugavam o nosso sangue, os roedores vinham, comiam os nossos pés, mastigavam a nossa carne. Cada noite era um pesadelo horrível. Depois de 3 dias, Anne conseguiu visitar-me, subornou um funcionário de modo a obter autorização de dar-me comida. Ela era a minha tábua de salvação. Ela me disse que a nossa casa tinha sido saqueada, mas ela disse que ainda conseguiu esconder o Novo Testamento, a tradução que eu tinha feito. Eu disse, Anne, por favor, suborna um dos guardas para trazer-me uma almofada. E dentro da almofada coloca o Novo Testamento em birmanês. E assim eu posso ir lendo a palavra e traduzindo um pouco mais. Ela foi capaz de fazer isso e todos os dias conseguiu visitar-me. E no fim de cada visita, ela diria sempre a mesma coisa. Não desistas. Deus é bom. Deus está contigo. Não desistas. Deus é bom. Deus está contigo. Ela me deu tanta vida. Mas então passou um dia, 2 dias e uma semana. E eu sabia que estava algo errado. Até que recebi notícias. Nasceu Marie Elizabeth Judson. A mãe e a filha estão bem. E lá mesmo na prisão, eu agradeci imenso a Deus pela vida, pela bênção de uma filha, pela saúde. Mas sabem, fora da prisão, a vida era tão difícil como a vida dentro da prisão. E por causa do stress pelo qual a Anne estava a passar, ela não conseguiu amamentar a pequena Marie. E quando o choro do bebê tornava-se cada vez mais intenso, ela ia pelas ruas, pedindo, por favor, mães que podem amamentar os seus filhos, tenham misericórdia de minha filha. Por favor, deem-lhe de mamar a ela também. E foi assim que a pequena Marie conseguiu sobreviver os primeiros 3 meses de vida. Foi sempre um gozo enorme ver a Anne visitar-me na prisão com a nossa pequena Marie. Ela lavava as minhas feridas, ela cantava, ela orava comigo. E ela sempre dizia, não desistas. Deus é bom. Deus está contigo. Estive 17 meses no campo de extermínio por mês. E o último mês foi o pior deles todos. Anne não apareceu durante uma semana, depois 2 semanas, depois um mês inteiro. E eu sabia que estava algo errado. No fim, um dos guardas, ele veio a mim e disse, o rei requer a sua presença, vem comigo. Eles levaram-me fora da prisão, levaram-me, deram-me roupa, levaram-me à frente ao rei, e parece que a guerra entre a Birmânia e a Grã-Bretanha não estava a correr bem. E o rei queria fazer um tratado de paz com a Inglaterra, mas ele não sabia ninguém que conseguia traduzir para o inglês. Então ele perguntou-me, por favor, ajuda-nos a escrever um tratado de paz. Eu disse, rei, eu terei todo o prazer em ajudar em qualquer forma possível. Mas, por favor, deixe-me voltar para a minha casa primeiro para ver se a minha filha e a minha esposa estão bem. Então ele deu-me a permissão para ir. E eu, da melhor maneira possível que as minhas pernas conseguiam levar-me lá, fui cocheando pelas ruas. Cheguei à nossa casa e sentado numa cadeira suja estava uma menina pequena que eu nem sequer reconheci como sendo minha filha. Ela estava tão suja
não estava a comer. Entrei e encontrei a Ana estendida aos pés da cama. A sua pele estava tão pálida que parecia já estava morta. Ela não era nada mais do que pele e osso. Eu entrei lá e disse, Anne, as lágrimas quentes dos meus olhos caíram no seu rosto e ela conseguiu por um momento acordar suficientemente para reconhecer que eu estava aí. Ela olhou para mim e disse, Don, Deus é bom. Deus está contigo. Não desistas. Eu fiz tudo o possível para eles voltarem à saúde. E tivemos alguns meses incríveis. Mas Anne realmente nunca recuperou totalmente da febre. E 6 meses depois, ela morreu. 3 meses mais tarde, a Marie faleceu também. Eu estava inconsolável. Eu ia todos os dias para a cama da Anne e eu ficava lá o dia inteiro a chorar e lendo da Bíblia Cantares de Salomão. Os outros missionários vieram e tentaram me apoiar e tentaram me encorajar, mas nem nada podia me consolar. Eu finalmente, com zanga e raiva, eu disse, Deus, tens tirado tudo o que eu amo na minha vida. Se tu queres a minha vida, eu entrego-me completamente a ti. Pelos próximos 3 anos, eu quase não vi outra pessoa. Fiquei dentro da casa, orei, alimentei-me e traduzi a Bíblia. Dia e noite, traduzi a Bíblia. 3 anos depois, a Bíblia, o Novo Testamento, o Velho Testamento, estava completo. Até ainda hoje é a única tradução disponível na língua birmanês. Mas para além daquele trabalho, um enorme trabalho foi feito no meu coração. Porque eu descobri algo. Mesmo quando tudo é nos tirado, tudo o que nós amamos, ainda há vida e esperança em Cristo só. Eu descobri que só Cristo podia ser o gozo da minha vida. E foi como se fosse um peso enorme. E nuvens foram retiradas. Porque a minha vida estava apenas em Cristo. E foi exatamente isso que aconteceu. Além disso, um avivamento começou no país. Foi algo incrível. Eu nunca tinha ouvido algo tão incrível antes. Em um ano, dei 10.000 panfletos a pessoas que vinham a pedir. 6.000 pessoas em um ano bateram a minha porta para perguntar e fazer perguntas sobre Jesus Cristo. Diziam, por favor, nós viemos dos recantos mais longínquos do país. Ouvimos que há um Deus eterno. Será que podíamos ter os escritos que nos ajudam a conhecê-lo? Outras pessoas vinham dizendo, nós viemos a mais de 160 quilómetros. Ouvimos que há um inferno. Não queremos ir lá. Fala como podemos ter salvação da morte. Pessoas das regiões do interior do país, que nunca tinham ouvido o nome de Jesus Cristo, vinham ter comigo e diziam, nós entendemos que tu és o homem de Jesus Cristo. Pode dizer como é que nós podemos conhecê-lo e sermos salvos. Milhares de pessoas estavam a chegar a Jesus Cristo e serem batizados. Foi algo espetacular que eu nem sequer consigo descrever ainda hoje. Aí foram relembradas as palavras do Evangelho de João, palavras de Jesus, quando ele disse, na verdade, vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fique ele só. Mas, se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. A quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna.
Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também seu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Será que Ian e eu experienciamos grande sofrimento e turbulência na Birmânia? Sem dúvida. Foram anos muito difíceis. Mas por cada uma das minhas perdas, Deus se plantou nos corações e nas almas dos birmaneses. E agora, ainda hoje, estamos a ver a colheita. E eu estou aqui hoje para dizer-vos que não serão comparáveis com as glórias, as agonias que enfrentamos neste mundo, não são comparáveis com as glórias que nos serão reveladas em Cristo Jesus. Porque hoje, eu e a Anne e as nossas 3 crianças estamos ao redor do trono. E a Anne, estamos ao redor do trono, na presença do Deus glorioso. E a Anne, ela tem uma coroa de justiça que brilha com a aclamação de milhões de birmaneses que agora estão juntos conosco ao redor do trono a adorar o Deus eterno. A Deus seja dada toda a glória, grandes coisas